Meus queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez unidos pelo nosso grande Pai Celestial, nosso Jesus e também nosso querido Kardec, Nosso Allan Kardec, que nos ensina e que nos faz também nos aproximar cada vez mais dos nossos irmãos. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a esse grande Deus, pedindo a Jesus, nosso governador, pedindo também a Maria Santíssima, Mãe de toda a humanidade, que nos ajude, que nos fortifique, nos ampare e que a nossa palestra possa ser assim agradável, que nós possamos estar assim unidos e reunidos nesse momento num só pensamento, pedindo a esse grande Deus que nos eleve, que nos ensine e que nos permita caminhar de volta para o seio desse grande Deus. E assim vamos nesse momento, em nome de Deus acima de tudo, Jesus, Nossa Senhora, Joana de Ângeles, Frei Fabiano de Cristo, vamos dar início ao nosso estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos falar de um livro que nós recebemos, que foi escrito por Divaldo Pereira Franco. Então, esse livro é muito importante, está nos ensinando, nos esclarecendo o que está se passando conosco nesse momento de pandemia. Então, esse livro é No Rumo do Mundo de Regeneração. Nós estamos, assim diz a espiritualidade, estamos no início das grandes transformações e fenômenos nós próprios demonstram chegados tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Nós temos recebendo sempre essa informação da espiritualidade. Então, a espiritualidade nos passa o livro, ele nos passa com perguntas do Livro dos Espíritos, mas nós não estamos aqui com o Livro dos Espíritos, mas eu vou passar para vocês. É a 791 e a 792 do Livro dos Espíritos. É bom que todos nós possamos nos instruir, vermos, lermos, para nós podermos entender o que está se passando conosco. A civilização terrestre alcançou um nível de alto valor que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência e vem utilizando programas para a solidariedade em geral, em um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comunidades disso defluentes. Da furna sombria ao apartamento de luxo e da imundícia higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física prazerosa e rica, de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão e dos sofrimentos em geral. A faina para fruir comodidades não poucas vezes leva ao tormento egotista, do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros.
diminuído as distâncias, que nós sabemos que agora no mundo tudo está mais fácil, diminuindo essas distâncias físicas em fase do progresso, recurso também das comunicações virtuais, também onde nós temos muito mais facilidades, as viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos ávaros, cada vez mais exigentes. Hoje nós pegamos um avião aqui, daqui a pouco estamos em outro lugar. Até em lugares muito distantes nós sabemos que nós conseguimos chegar com facilidade. Tudo nos ajuda nesse momento. Vamos continuar. A ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente, tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando as massas desventuradas, sempre em volume mais expressivo para a miséria absoluta, totalmente desconhecidos, e quando são vistos ou aparecem nas comunicações, são desrespeitados ou ali se encontram em razão dos absurdos de que são vítimas, por justiça, sobre os camartelos do sofrimento exagerado. Nós precisamos também entender que nós estamos num momento difícil, mas nós não somos injustiçados. Tudo que nos acontece é porque é preciso acontecer, porque nós somos os devedores das leis divinas. Continuando, esse tem sido o mundo das irrisões e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Vamos também entender um pouquinho sobre isso, esse equilíbrio emocional. Nós precisamos também compreender que nós precisamos ter controle do nosso pensamento e das nossas ações. Se nós controlarmos, as coisas ficarão bem mais fáceis para nós, tá? Esse tem sido o mundo das irrisões e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia. Vamos continuar. Há fantasmas que apavoram em toda parte. As crianças amadurecidas, principalmente sem viverem a infância, logo iniciadas nos jogos mórbidos, dos prazeres, sem a ternura de pais atentos e famílias, vigilantes, embora as parcas exceções, adquirem hábitos doentios e comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamentos e atitudes. Doutrinas estapafúrdias gozam de cidadania e os valores que engrandecem o ser, contribuindo para o equilíbrio psicofísico dos indivíduos, são substituídos por fantasias absurdas e gozos extravagantes. Felizmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural
e comportamental sobrevive com a sua chama do grande amor e do perdão também, da solidariedade e também do bem, sustentando os milhões de vidas que se lhe vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Esses dias alucinados passam porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências que renovam a Terra. Portanto, conflitos inomináveis e a dor trabalha-os edificando resultados sempre formosos. A religião espírita, a nossa querida religião, tomando as mãos dos seus adeptos, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a imortalidade em triunfo, após a transitoriedade do corpo carnal. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos essa imortalidade. Confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados. Olha só, eu vou repetir isso porque isso é muito importante, ó. Confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados, em intercâmbio ininterrupto. E os espíritos retornam, quando eles falam desses espíritos que retornam à Terra, são os espíritos elevados, a fim de ajudar na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Olha só, nós estamos falando da transição planetária, onde o nosso planeta Terra está passando, está saindo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Vai entrar daqui a um certo tempo. Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos, esses tempos que nós estamos falando, anunciados pelas Escrituras e confirmado pelos imortais, aonde nós já temos esse tipo de conhecimento, onde Chico Xavier nos informou que Jesus pediu mais 50 anos à divindade para que o planeta ainda pudesse se reorganizar. Mas esses 50 anos já se passaram. Então, nós estamos já no momento da transição, tá? E sabemos também que essas tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico. Agora, atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. É um momento que nós estamos passando e que precisamos ter muito cuidado. Nós estamos falando do livro que eu falei já no início. O livro é do Divaldo Pereira Franco. Esse livro, ele fala sobre
essa transição planetária, e ele fala também sobre essas calamidades que estão acontecendo. O nome dele é No Rumo do Mundo de Regeneração, tá? Então é esse momento que nós estamos aqui vivendo, tá? E esperamos que esse livro é o que a espiritualidade nos fala. Ele nos diz que eles esperam que essas informações possam contribuir de alguma forma para a tranquilidade de quem o leia e o auxilie também a confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos. Então eles vêm agora falando dos clarins anunciadores. Nós sabemos que no nosso lar, eles falam desses clarins que eles tocam nos momentos difíceis que a terra passa ou que existe qualquer coisa grave. Então, eles tocam esses clarins para que a espiritualidade lá tome informação, fica esclarecidos do que está acontecendo aqui na terra. E isso no nosso lar tocou numa época que houve uma invasão dos espíritos inferiores no nosso lar, onde eles escutaram os clarins e eles foram fechar todas as portas, tudo aquilo que eles pudessem, esses irmãozinhos pudessem entrar. E agora, esses clarins tocam na espiritualidade. Então, eles falam, de nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. A nossa mente era isso que estava passando. Em volta, a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei na pujança da luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestade. Uma vez ou outra, também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes, em dança macabra e trovões ensurdecedores, sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. É outra coisa que a gente precisa falar um pouquinho também. Essa questão desses guias espirituais que eles comandam, vento, tempestade, chuva, tudo isso, nós já temos esse tipo de conhecimento, que são os espíritos que fazem isso, comandado por outros espíritos com conhecimento de causa. Então são eles que coordenam esses espíritos para que isso aconteça, tá? Então vamos continuar aqui. Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre, voluteando em torno do seu eixo e do Sol. É o nosso querido planeta Terra, né? Então eles dizem
animávamos-nos em nossas conversações, mas logo depois de algum tempo, nuvens carreadas de eletricidade volviam a encobrir, quer dizer, voltava a encobrir o gigante solto no ar, nosso amado planeta. Naquela noite especial de setembro, vamos lembrar que foi setembro que isso aconteceu, né? Após ouvidos os clarins que ecoaram por toda a parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro sem teto. Ele não tinha teto, eles podiam ver o céu, né? Que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam e na sintonia inimaginável que produziam, como se fossem um mágico espetáculo celestial. Isso daqui, eles agora falam da reunião deles, tá? Porque eles se reuniram, porque quando toca os clarins, eles ficam atentos e eles se reúnem para saber o que foi que aconteceu. Então, os grupos de espíritos reuniram-se nos arredores do majestoso edifício, ao redor, aguardando a conferência do administrador de nossa esfera, da esfera deles, dos nossos irmãos, e os visitantes que haviam chegado de uma colônia congênere, quer dizer, de outras colônias. Então, eles se reuniram e esse administrador esclareceu o que estava acontecendo e foi explicando como deveria ser feito, porque eles iriam descer para a Terra. Então, ele começou a explicar tudo isso para eles. Porém, eles depois se dividiram em subgrupos, que ficou grupo de 50 espíritos, vários grupos de 50 espíritos que iriam descer, mas esses 50 espíritos tinha sempre um comandando, um que tinha condição de explicar a eles o que devia e o que não devia ser feito, entendeu? Então, esses espíritos, todos eles que desceram à Terra, desceram sob o comando do anjo Ismael, Dr. Bezerra de Menezes, Bassanufo e muitos outros também, que eles não deram para falar tudo no momento, entendeu? Então, foi isso que aconteceu para que eles pudessem descer e nos ajudar, nos auxiliar naquele momento dificílimo que o planeta estava passando. Continuando. Nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins que eu tinha falado antes, né? Anunciadores e a música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais devastadoras e alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros. É o que nós estamos no momento vivendo aqui na Terra. A gente até escuta eles falando pancadão. Então, diante disso, tem muita coisa que trouxe para nós esse momento difícil, mais difícil por causa da nossa mente também. A drogadização vinha há décadas consumindo a juventude e vícios degradantes dominavam a sociedade, que combatia a família, a educação,
a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento, exteriorizado pelo materialismo dominador das massas, zombava. Vamos prestar bastante atenção, tá, gente? Zombava de Deus, na condição de mito superado, achando que Deus era coisa superada. E a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias, que acompanhavam, sendo objeto de escárnio e de desdém. A gente precisa realmente prestar muita atenção no teatro, no cinema, o que a gente vai ver também, né? E tentar selecionar o que devemos e o que não devemos assistir, né? Então, olha só, também em nome da arte, arte e da cultura também. Vou repetir, em nome da arte e da cultura, vivia-se a bacanal em toda parte, com a anuência das autoridades ou por elas estimuladas. Olha só, gente, as autoridades estimulam tudo isso. E graves transtornos de conduta tornavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos, a princípio, surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Libertinagem desmedida é uma coisa que a gente também precisa estar prestando assim bastante atenção. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente sentiam a necessidade de quebrar os limites. Aqui denominavam como tabus e desnudavam-se em nome da ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Então, os animais estão mais humanizados do que nós, o ser humano. É isso que a espiritualidade nos informa. Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Nós estamos vendo hoje, qualquer coisa aborrece a pessoa, qualquer coisa é motivo de briga, é motivo de desentendimento. Por isso que nós também temos que orar e vigiar. Nós temos que vigiar nosso pensamento, essa irritação que nós estamos tendo. É preciso que tenhamos todo cuidado nesse momento. Os jogos políticos atingiram as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. Olha, nós não tínhamos certos tipos de conhecimento, hoje nós temos. Hoje não se pode dizer, eu não acredito nisso ou eu acredito naquilo, porque a própria espiritualidade está trazendo a informação para nós.
Hoje nós temos como acreditar. Continuamos. As universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas, dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviarem a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumpção das energias devoradoras pelos interesses de corruptos e de corruptores. Sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. Pensou-se que o monstro da guerra, olha o que foi que se pensou, hein? Vou repetir. Pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente. E eles, olha só a espiritualidade, dizendo, e os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e regular e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos. Por favor, prestem atenção. Partindo-se da cepa de algumas enfermidades, eles partiram da influenza e da tuberculose, tá? E neste século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares. Nós sabemos que houve muita epidemia, digo. Hoje está acontecendo a pandemia, entendeu? Então nós temos que prestar bastante atenção nisso tudo que a espiritualidade nos informa. A divindade, nosso querido Deus, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida no nosso planeta, de embaixadores também da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários, adversário da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram o seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos e dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem
disfarçados servidores da imortalidade, em que se homiciam para continuarem envenenando as massas com suas ironias e argumentação odientas, utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas, para confundir, e têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. Vamos entender um pouquinho, né? Nós estamos sabendo que a imprensa nos passa tudo o que eles vão passando, mas eles estão sendo influenciados também. Vamos entender isso. A espiritualidade inferior está influenciando, tá? O que nós vamos imaginar também? Que nós temos que ter o máximo de cuidado e filtrar tudo isso. Muitas mensagens têm sido passadas e nós sabemos, e ainda vem assinado por espíritos de escola. E quando você lê toda aquela mensagem, você vê que tem palavras chulas, então não são verdadeiras. Então, olha só, aqui eles falam para nós, perde-se muito tempo com dialética vazia e combate antifraternos, separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas, enquanto os males surgem inesperadamente. É o que está acontecendo nesse momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus para alçar ao mundo de regeneração. Esses irmãozinhos estão, o umbral está vazio, eles estão aqui no planeta, insuflando em nós tudo aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, mas ajudando para que acontecesse o que eles não querem que aconteça, que é a transformação do nosso planeta. Então, o que eles querem? Eles querem tirar Jesus do calendário terráqueo. Então, é preciso que nós tenhamos assim muito cuidado com o nosso pensamento. Estou repetindo, nosso pensamento, nossas ações, tudo que devemos ter muito cuidado, também ajudar, amparar, selecionar, ensinar também aquele que não sabe, é muito importante. Então, eu só vou aproveitar e dar uma explicaçãozinha para vocês. Provavelmente nós vamos continuar um pouquinho depois com algum mais esclarecimento, porque nesse momento as horas, os minutos são rápidos e não dá para a gente falar tudo. Mas nós nos comprometemos com vocês passar mais adiante a situação desse vírus, que realmente eles estão nos explicando como é esse vírus. Então nós vamos ter um esclarecimento maior. Então nós vamos deixar para uma outra ocasião. Mas aqui nós estamos nesse momento agradecendo a presença de todos e estamos também nesse momento elevando o nosso pensamento e o nosso coração a nossa querida irmã Angélica, a mentora do nosso centro espírita, também a Frei Fabiano de Cristo e também a Nossa Senhora, a Jesus e principalmente a esse grande Deus que nos ajuda, nos orienta, a nossa divindade maior que nos inspira nesse momento. Senhor, amado Criador de todas as coisas,
Nós estamos te pedindo a tua luz divina para o nosso planeta Terra, para toda a população, para toda a humanidade. Que a tua divina misericórdia nos dê condição de manter os bons pensamentos, as boas atitudes, de praticarmos a verdadeira caridade, de sabermos auxiliar o próximo. Ilumina, Senhor Deus, Deus de amor, ilumina nosso centro espírita também, a todos os trabalhadores dessa casa, e que assim que for possível, nos permita abrir novamente as nossas portas para os nossos irmãos. E é esse momento de paz, de luz e de muito amor que agradecemos a todos e principalmente ao nosso grande Deus essa oportunidade. Graças a Deus.